Esperando demais, né? O povo é sem juízo. Bom, pessoal, bom dia. Deixa eu pegar minhas anotações. E vamos lá, podem começar. Então, eu já vou apresentar aqui, então. Tá, eu vou desligar o microfone aqui para não atrapalhar vocês. Ok. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim, Ju. Tá, eu vou ter que ficar com o microfone aberto. Então, vamos lá. Bom, então o filme que a gente escolheu é Tully, o nome. Tá? E ele basicamente fala sobre a vida de uma mulher que tem 3 filhos. Então a gente vai falar um pouco sobre maternidade, puerpério, aquele assunto que a gente gosta. Então, as informações sobre o filme. Esse filme ele estreou no cinema no dia 24 de maio de 2018. Ele tem 1 hora e 36 de duração. Ele é um drama com um pouco de comédia. A direção é do Johnson Reitman. O roteiro é da Diablo Cody, que é uma mulher. E o elenco aí tem a Charlize, a Mackenzie e o Ron, que são os 3 ali principais. Tá? Eu só coloquei os 3 principais para não ficar muito longo. Apesar de ser um filme voltado para a questão da maternidade, a direção é de um homem, mas o roteiro é de uma mulher, então acho que dá uma equilibrada aí. Resumo do filme. Então, a Marlo, que é a personagem principal, que é a Charlize, aquela que estava ali na capa, ela é mãe de 3 filhos. Na verdade, no início do filme ela está grávida, né? Ela tem 2 filhos. Um apresenta ter espectro autista, e é muito difícil o filme todo, assim, eles ficam tentando... Não é esconder, mas eles têm dificuldade em aceitar o autismo do filho, assim. Fora outros problemas financeiros que fazem com que eles não possam levar essa criança para fazer um acompanhamento específico, já que lá nos Estados Unidos qualquer coisa relacionada a médico precisa ser pago, né? Não é igual a gente que tem o SUS. Mas, enfim. Então, ela tem aí esses 2 filhos, uma menina e um menino, e ela está grávida de um terceiro. Um certo dia, eles resolvem ir na casa do irmão dela, que é o oposto dela. Ele tem muito dinheiro. E aí, ela está grávida de 8 para 9 meses, mais ou menos. Ele oferece para ela uma babá noturna. No início, ela fica um pouco relutante com essa ideia. Mas depois que a criança nasce e ela percebe que ela está muito cansada, ela resolve aceitar. Essa babá muda a vida dela. A babá faz tudo para ela, arruma a casa, tudo durante a madrugada, né? Ela arruma a casa, ela cozinha, faz cupcake para os filhos dela, cuida da bebezinha que nasceu, para que ela possa dormir. Então, ela só leva a criança para a mãe quando a criança precisa ser amamentada. Só que o que acontece? A Tully, que é a babá, ela mostra uma vida diferente para Marlo, né? Ela mostra que a Marlo precisa descansar e cuidar dela mesma. Só que ao longo do filme a gente começa a perceber que tem umas pequenas deixas que faz com que a gente, na verdade, só assistindo pela segunda vez que a gente conseguiu perceber, porque daí a gente já sabia o final, né? A gente consegue perceber que a Tully, na verdade, ela não existe. Ela foi basicamente criada pela própria cabeça da Marlo. Então a Marlo, ela tá tão exausta, ela tá com exaustão, que ela cria uma pessoa na mente dela. Só que no fundo quem tá fazendo todas essas coisas é ela. E aí no final do filme acontece que ela sofre um acidente e só aí que a gente percebe que realmente a Tully é parte da cabeça dela, porque no final ela tá toda machucada e a Tully tá inteiraça dizendo, eu tenho que ir embora, e é isso aí. E aí as pessoas começam a perceber, e a própria médica que está atendendo ela pergunta para o marido dela se ela já teve algum problema psiquiátrico. Né? Então a gente percebe que a Tully é 100% criação da cabeça dela. Aqui a gente consegue perceber também que a Tully é uma criação da cabeça dela, porque a Tully é muito parecida com ela, a Tully age como ela, a Tully chama a filha, a bebezinha, da mesma maneira que ela chama. Então tem umas deixas assim que só prestando muita atenção para você conseguir perceber ao longo do filme.
o que foi feito pela Marlo? A única pessoa que tentou fazer alguma coisa por ela foi o irmão que ofereceu essa babá noturna, apesar dela não ter aceitado, né? Agora, em relação aos outros personagens, ninguém fez nada. Aqui a gente consegue perceber o marido dela. Enquanto ela estava lá cuidando da bebê, ele ficava jogando videogame. Então a vida dele era trabalhar e jogar videogame. Ele meio que não participou muito assim desse pós-parto dela. Bom, aqui eu trouxe alguns dados que eu peguei de um artigo que mostra que muitas mulheres durante o puerpério têm alterações hormonais, físicas e emocionais que podem levar a sintomas leves de depressão. Então, de 50% a 85% das puerpérias, elas têm esse sintoma leve de depressão aí. E também achei uma coisa bem interessante, que é a psicose puerperal. Então, ele é raro, mas acontece, que eu acho que é o caso da Marlo, né? Ela teve aí uma psicose pós-parto. E aí agora é a Gi, que vai falar o que poderia ser feito pela Marlo. Então, o filme, né, é muito bom de assistir. Eu acho que vale muito a pena. Ele retrata a realidade de muitas mulheres, né, de muitas famílias, de muitas mulheres no puerpério. E assistindo o filme ali, toda essa carga emocional que a Marlo tem, a gente vê que ela é muito cobrada pela sociedade. O que ela vive é muito cobrado pela sociedade, assim, como se a mulher fosse obrigada a dar conta de tudo. Então, a carga mental das mulheres mães é pesada e cobrada pela sociedade, como se fosse normal para a mulher dar conta de tantas demandas e sem limites de horários. Então, assim, a contribuição na rotina da casa é um fator muito importante para ajudar essas mulheres na fase do puerpério. Um suporte emocional, um amparo por parte da família, para que ela, além de cuidar do bebê, ela possa cuidar de si mesma. Porque no filme ali, a Marlo, ela perde essa essência. E é o que, no caso, muitas mulheres, elas, quando se tornam mães, elas esquecem de si. Eu acho que agora a Lucilene vai falar um pouquinho. Oi, bom dia. Então, após o parto, né, que nem a gente viu lá no filme, a família, se a família observar algum sintoma, né, deve procurar ajuda de um profissional especializado, né, é muito importante, de um psiquiatra, um psicólogo, porque dependendo do caso, né, pode ser tratado com remédios antidepressivos. Porque muitas vezes, né, a pessoa, ela não consegue perceber que ela precisa de ajuda, né? E as pessoas próximas também, muitas vezes não percebe, que é um caso, assim, que a gente conseguiu perceber no filme, né, bem. E também, se essas pessoas próximas, também às vezes, dependendo também, pode acontecer algum motivo de críticas também, né, por conta disso, e é muito importante, né, haver um diálogo, um cuidado da partes aí de familiares e amigos. Acho que agora é a Fabi. Bom dia a todos. Esse filme eu gostei bastante de ver ele, porque é a realidade aí de várias mulheres, né? Inclusive eu sou mãe, a gente sabe que no começo tem esse esgotamento. No bebê, normalmente nos primeiros meses, às vezes ele troca ali, né, o dia pela noite, e as mães ficam muito exaustas mesmo. Então, assim, eu achei que faltou muito ajuda, né, do marido dela, de perceber isso, né, perceber o esgotamento, o cansaço. A gente viu no filme que até ele chegou ali a perguntar se ela estava bem e tudo mais, e ela dizia que estava tudo bem, que ela estava no controle, que estava tudo indo, né, em perfeitas condições, mas isso não é a verdade, o cansaço. Só que, assim, também pela aparência dela, dava pra gente perceber que realmente ela estava muito cansada, ela já não se arrumava mais, a alimentação dos filhos já era assim, não era uma boa alimentação. A gente até viu a parte que ele comenta, né, da pizza, né,
que ela vai colocar ali no micro-ondas, ele fala de novo pizza congelada, alguma coisa assim. Então tem essa cobrança por parte dele, mas eu acho que deveria ele, como marido, né, ou familiar, ter essa percepção de que algo não estava bem, de que ela precisaria dessa ajuda para poder ir além, né? Porque eu particularmente ouvi assim um caso parecido com o dela, né? No meu antigo serviço, a minha ex-patroa, ela teve ali, só que ela só tinha um filho, indiferente se é um ou é mais, o cansaço, eu acho, o esgotamento, né, deve ser o mesmo, mas ela estava nessa fase que ela não conseguia mais, você olhava para ela, era como se ela já não, como dizem, né, o pessoal, ai, morreu, esqueceu de cair, né, porque ela estava muito cansada, ela não se arrumava mais, ela não conseguia dormir, o neném não dormia a noite toda. Então a gente percebe, né, que realmente a família em si tem que perceber o que está acontecendo e procurar ajuda adequada ali para poder, né, ajudar essa pessoa a melhorar, a ter uma boa qualidade de vida, porque isso impacta no lar, no relacionamento, em tudo, né, à volta. Eu acho que a minha parte é isso, daí agora vem as curiosidades, né? Antes de falar as curiosidades, eu gostaria de falar um pouco sobre a minha experiência pós-parto. Bom, é um momento bem difícil, foi bem difícil para mim. E eu sinto que, assim, tanto a Marlo, né, principalmente a Marlo ali dentro do filme, o que a gente poderia fazer por ela? Ela precisava de uma rede de apoio. Então, ela precisava buscar ajuda psicológica, ela precisava das pessoas, amigos, familiares, que pudessem ajudar ela. De que forma que seria essa ajuda? Seria que seja segurando a criança para que ela pudesse tomar um banho, lavando uma louça, trazer comida. Então, a minha dica é, se vocês conhecem alguma mulher que acabou de ter filho e vocês forem visitar essa mulher, lavem a louça, façam alguma coisa, levem comida pronta, não esperem ela fazer a comida, porque ela já está num grau de exaustão muito grande. E não só a exaustão, tem a questão do luto, né? Porque, querendo ou não, quando nasce uma criança, morre uma mulher para nascer uma mãe. E essa questão do luto é muito difícil. Porque você vai deixar de ser você para cuidar de outro ser. E é muito difícil mesmo. Bom, as curiosidades. Eu coloquei aqui uma curiosidade que é a própria atriz. Ela engordou 23 quilos para fazer esse papel. Ela levou só 3 meses para ganhar todo esse peso e depois ela teve uma dificuldade bem grande para conseguir emagrecer. Aqui eu coloquei 2 fotos dela para vocês conseguirem reparar no quanto ela era magrinha e o quanto ela precisou ganhar um pezinho aí para poder fazer o filme. Não que ela tivesse gorda, né? Enfim. Aqui estão nossas referências e eu acho que é isso. Muito bem, parabéns pelo trabalho. Pessoal, alguém quer, antes de eu comentar, alguém quer comentar alguma coisa do trabalho? O que vocês pensam sobre o assunto? Pode falar, Juliana. Professor, eu acho bem relevante, assim, até para quem não tem filhos, né? O quanto a gente não olha para o outro enquanto mulher, né? Para outra enquanto mulher. A gente enxerga somente a mãe. Então, e pergunta se está tudo bem? Não, está tudo bem. E a Mulher Maravilha tem que dar conta de tudo. Né? Então, e a gente se conforma com aquela resposta do tá tudo bem. Então, esse olhar para a outra, eu acho que é bastante relevante, acho que bem importante o que as meninas colocaram ali. Estou bem encantada com o filme, não assisti ainda, mas certamente vou assistir. Eu não tive coragem de ser mãe, né? Então, eu tenho muita compaixão das mulheres grávidas, né? E o que eu posso colaborar, eu colaboro. Então, até empresas, né? Eu já te dou a palavra, Débora. Eu já trabalhei muitos anos em empresa, em RH, e, sabe, não ter compaixão, né, de uma mulher, terem atitudes assim, coisas horríveis, né? Então, realmente, a minha mãe, ela teve 11 filhos, e quando ela via uma mulher grávida, ela tinha pena, né? Então, e a minha mãe nunca incentivou nós a ter filhos, né? Ela dizia que os tempos iriam ficar muito difíceis para educar filhos, né? Isso que ela me falava.
E ela foi uma super mãe, né? Ficou viúva com 39 anos e nos criou, né? Todos sozinha, praticamente, né? Então, realmente, uma mulher grávida, ela deve ser amada, cuidada, né? E tem muitos casos aí bem difíceis, né? Pois não, Débora, pode falar. Bom dia. Bom dia. Eu vejo sim, sabe, a gente está tendo aula de anatomia também e estamos vendo algumas curiosidades sobre a transformação do corpo, né? Da mulher também e outras doenças. E hoje de manhã eu estava vendo o noticiário da RPC, passou o estado de um gêmeos que nasceu de uma mulher de 28 semanas, né, prematuros, enfrentando os problemas, e a mulher teve um câncer da cabeça por causa da gestação. Então, durante a gestação, ela teve uma produção maior de hormônios, né? Essas crianças vieram nascer antes, ela tá sofrendo com isso e ainda tá tratando câncer agora devido à gravidez, né? Daí tem outras coisas que acontecem no corpo da mulher e a sociedade em si não trabalha isso. Eu acho que eu também sou mãe, né? Mas assim, a minha experiência como mãe é muito diferente de muita gente. Eu sou uma pessoa assim que renasceu. Se não fosse a maternidade, eu não estaria hoje nesse mundo mais. Eu sofri de depressão profunda e foi um filho que me colocou os pés no chão, né? Ele me fez viver uma outra experiência de vida. Eu sou uma pessoa completamente diferente de quem eu era. E assim, eu não tenho muita coisa para reclamar, sabe? Para mim tudo é muito prazeroso porque eu tenho essa sensação de ser outra pessoa. Né? Mas eu vejo muita gente sofrendo, eu inclusive quero ter outro filho, né? Eu gosto muito de ser mãe, mas eu acredito que se todas as pessoas tivessem esse conhecimento de como é a maternidade, do que acontece com o corpo, de todas as questões que podem ocorrer, muita gente iria desistir de ser mãe. Mas é exatamente isso. Se alguém tivesse me contado como era, talvez o baque não tivesse sido tão grande. Porque as pessoas te ensinam sobre o parto, te ensinam como é que é a gestação, como é que você desenvolve um bebê. Mas e depois que ele nasce? Como é que faz? Não tem curso para ser mãe. Esse que é o negócio. É na prática, né? É na prática que a gente aprende. Bom, É na dor, como diria minha mãe. Eu fui mãe bem cedo, né? Então, assim, para mim foi um impacto muito grande. A situação em si, né? A sociedade cobrava muito. Ela é muito novinha, eu ia fazer 16 anos. Então, a maternidade me ajudou muito no amadurecimento. Eu fui aquela mãe, sou assim, bem presente. Eu tentei fazer tudo da melhor maneira possível. Eu trouxe a maternidade para mim. A minha avó, as pessoas que moravam junto, falavam, ai, deixa eu fazer isso pela tua filha, deixa que eu faço, Não, é eu que quero fazer. Então, assim, eu acho que a maternidade em si me ajudou a amadurecer mesmo. Ser quem eu sou hoje, graças à maternidade. Daí. Ok, mais alguém quer comentar? Pode falar, Juliana. Eu de novo, professora. Eu acho que a maternidade ela é tão cobrada pela sociedade quanto a ausência da maternidade. Então, eu não sou mãe. Eu sou malhada até hoje. Eu não sou mãe, mas sou tão cobrada pela maternidade quanto a mulher que tem filhos. Mas, Ju, é normal, porque depois você tem um filho, eles vão te cobrar o segundo e assim por diante. Sim, bem assim. É uma assim. cobrança em cima da mulher, de qualquer forma. Sim. Não adianta, né? Nós vivemos numa sociedade machista e tem países pior que o nosso, né? Tem países bem pior que o nosso. A própria Colômbia, a minha sobrinha casou com um colombiano. A última palavra é dele, né? Então, claro, ele é um amor de pessoa, é um ser lindo, mas eu e a minha irmã, a gente se mata de rir. Eu falo, tem coisa que ela tem que ser submissa, senão ela não aguenta, não fica. Né? Então, a questão é, quando a Melanie Klein ela coloca que para você ser pai ou mãe, você precisa fazer um curso e estudar, eu diria que você tem que estudar a vida inteira.
porque nenhum filho é igual ao outro, nenhuma gravidez é igual a outra. A minha mãe, às vezes, ela olhava para mim e falava assim, minha filha, eu criei vocês todos iguais, vocês são diferentes. Falei, mãe, a senhora não criou nós iguais. Cada gravidez, a senhora estava na sua relação com meu pai diferente. Nós estávamos num momento diferente, em cidades diferentes, em casas diferentes. Então, isso é bem complexo. Esse filme ele tem um pouco de relação com o livro, que eu acho bem importante para vocês lerem, procurarem. Eu não sei onde tem, porque o meu é xerox, já está apagando, que se chama O Paciente Psiquiátrico. Então, ele cria, né, toda uma situação. O que dá para perceber que ela tem um pouco de esquizofrenia, né, esse personagem aí. Outra questão, né, existem relacionamentos complicados, né, e eu já tive pacientes que o marido esperou ela ter o neném para ir lá na maternidade e falar, eu estou indo embora, eu tenho outra, né? Umas coisas assim que até hoje eu lembro dela, né? Eu acho que ela nunca se recuperou na vida. E assim, tem depressão após parto, que a mãe quer matar o bebê mesmo. Né? Tem que tirar o bebê dela, tem que tomar cuidado. Eu tive um caso em Santa Catarina, que eu atendia ela naquela época. Nós não podíamos atender em casa, né? A psicologia tinha essas coisas, hoje já ela se abriu bastante. Então, eu ia na casa dela. Teve um dia que ela ia esgoelar mesmo a criança, né? Pegou pela garganta e ia matar mesmo, né? Então, são situações complexas, são situações difíceis, e realmente, tá bom, Fabiana, boa sorte para você, tá bom? Sucesso. Obrigada. Tá. Então, assim, né, tem casos aí bem complicados. E, então, realmente precisa desse apoio, né? Os hospitais deveriam, né, de ter mais essa rede de apoio. Teve um programa no governo do Fernando Henrique que era muito bom, eu coordenava lá em Brusque, eu e uma colega. Então, nós dávamos curso para as futuras gestantes, em todos os aspectos, até como dar banho, daí tinha o fisioterapeuta, tinha o médico, tinha a psicóloga, tinha a pedagoga, né? Então, era bem importante. Tá? Então, realmente, né, essa questão da depressão pós-parto não é frescura. Ser mãe, eu não sei como é que é, né? Eu só escuto, tá? E a tendência, né, em Santa Catarina, é o estado que menos os casais querem ter filhos. Né? Então, essa é uma tendência do mundo, né? A própria Europa, né? A mulher europeia, principalmente a francesa, ela quer tudo, menos casar e ter filhos. Se isso é bom, se isso é ruim, quem sou eu? Cada um, né? Se é bom ter filhos, se é ruim ter filhos, eu sou malhada até hoje. Eu e uma outra irmã que optamos, eu tenho sobrinhos que casaram, que não vão ter filhos. Tem outra que está lá, que já não sei quantos mil já gastou para tentar engravidar, não engravida. Né? Então, assim, né? Cada um é cada um. Não temos como julgar, né? Agora, tem homens que o homem ele não tem essa sensibilidade, são pouquíssimos homens que têm essa sensibilidade de entender o que realmente é uma gravidez.
Porque é uma exaustão, ela não é mais ela. A mulher não é mais ela. E eu digo mais, o cordão umbilical, ele nunca é cortado. Por isso que o adotivo, mesmo que ele não saiba que ele é adotivo, ele está sempre procurando a mãe dele. Tá? Ele está sempre procurando a mãe dele. Porque ele sente, ele pode não ter consciência disso, mas ele sente. Eu já atendi vários casos, né? Por mais que aquela mãe que adotou seja maravilhosa, aquela família, o cordão umbilical leva ele a buscar a mãe biológica, né? Leva a buscar essa mãe biológica. Então, não é fácil. Não é fácil. Por mais que uma mãe ela abandone os filhos, ela vai, sei lá, para outro mundo, um dia ela vai se deparar com essa realidade. E uma mãe, quando ela perde o filho, ela nunca se recupera. Isso eu digo como psicóloga. Ela nunca se recupera. Ela aprende, né? Ela aprende tá? Ela aprende, né? Ela aprende a lidar com isso. Então, ela pode até ter outro filho para substituir aquele, mas não substitui, né? Ela vai lembrar sempre. Bom, pessoal, nós temos que ir para o outro grupo. Eu já te dou a palavra, Giane. Parabéns para vocês, tá? Nota, né? Nota máxima. Pode falar, Giane. Professora, essa questão aí que a professora falou, que uma mãe, quando perde um filho, ela pode até ter outro para substituir, mas não consegue. Até eu comentei com as meninas. Eu tenho um filho, adolescente já, e eu, assim, decidi ter um filho só. Já antes de engravidar, já era esse o meu pensamento. E até pouco tempo atrás, bastante pessoas da família cobravam isso, sabe? E me questionavam. Quem tem um não tem nenhum. E se você perder esse, como que vai ser? E eu sempre respondia dessa forma, que uma mãe, ela pode ter, eu acho assim que uns 10 filhos. Ela perde um, os 9 não substitui a falta daquele. Eu acho que é isso, só para contribuir mesmo. E assim, ó, né? Claro, eu escuto. E eu tenho amigas que me condenam, a minha própria irmã que morreu me condenou a vida inteira, era o marido, como é que é? A egoísta da família. Então, a egoísta da família. Né? Mas eu não fui mãe consciente. Eu nunca quis ser mãe. Então, é diferente, né? Mas cada um é cada um. A pessoa quer ter 3, 4 filhos, a outra minha sobrinha quer ter 4 filhos, tenha. Eu acho assim, ó, que você pode até falar, né? Olha, você quer ter 4 filhos, né? O mundo tá complicado, né? Tem isso, tem aquilo, mas você quer ter 4 filhos, tenha, né? Quem somos nós para apontar o dedo para alguém? Quem somos nós? A minha mãe era apontada porque teve um monte de filho. A outra era apontada porque tinha pouco filho. Então, sabe, cada cabeça é uma sentença. Cabe nós a ouvir, a pensarmos, a refletirmos, a nos colocar no lugar do outro. Tá? E uma mulher grávida, ela deve ser amada e cuidada.
né? Mas, infelizmente, eu tive uma que o marido batia na barriga dela, espancava a barriga, e a menina nasceu com um problema bem grave. Então, assim, né? O que a gente vai fazer, né? Vai matar o homem, né? Eu não podia. Luci, fale. O Professora, próximo grupo, só um pouquinho. O próximo grupo já pode se organizando, que ó, já são 9 horas quase. Meu Deus, tá, vai lá. eu vou falar bem rapidinho. Eu Ah, morei eu morei com a minha tia em Curitiba, eu morei 13 anos com ela. E ela ficou grávida e ela nunca contou para mim nem para ninguém da família. Ninguém sabia que ela estava grávida. Tipo, a gente só descobriu quando a nenê nasceu, né? E daí tá, daí ela foi para casa, tudo, e daí ela ficava no quarto, né, com a nenê, cuidava tudo. Só que a gente, tipo, eu não percebia que ela podia estar com depressão, até porque eu não tinha nenhum conhecimento, né, do assunto ainda. E, e daí, depois ela teve que doar neném, mas não foi por isso, né? Foi por condições mesmo. E daí, depois que passou tudo, daí ela me falou que ela, tipo, se ela pudesse, ela queria ficar bem longe da neném, que se ela pudesse entrar naquele quarto e não ver a neném, para ela seria melhor. Então, ela tava com a depressão e, tipo, eu não consegui perceber, tipo, ninguém conseguiu perceber. Até por falta de conhecimento, né? então, gente, aí é que está, né? Nós temos que observar o outro. Observar o outro. Às vezes ele está na beira do abismo e nós não estamos observando, né? Tem muitos casos, inclusive de adolescentes, né? Que amarram a barriga até o último dia. Então, tem muitas, né? Muitas histórias. Tem muitas histórias felizes, mas tem muitas histórias aí complicadas. Tá ok? Pode começar, tá? Parabéns aí pelo trabalho. Bom dia a todos. A gente vai falar sobre o filme A Menina que Matou os Pais. Os integrantes são a Ana Beatriz, Ana Gabriela, Carolina, Helena, João Vitor e Jonathan. Para os nossos tópicos, a gente vai apresentar primeiro a biografia, depois o menino que matou os meus pais, o julgamento, as contribuições para a psicologia, as considerações finais. Agora eu passo a fala para a Carolina. Bom dia a todos. Bom, para começar, temos então a presença de 2 filmes deste ano. Ô, Carolina, eu quase não estou ouvindo. Tá muito baixo? Dá para ouvir agora? Tá muito baixo, amiga. Ai, socorro. Deixa eu colocar o fone, só um minuto. Tá melhor ou continua baixo? Agora tá melhor. Tá melhor? Tá, vou continuar então. Temos a presença então de 2 filmes deste ano de 2021, que eles vão contar a história do crime contra os von Richthofen. Um que é na versão do Daniel Cravinhos, que se chama A Menina que Matou os Pais, que é a versão mais aceita pela justiça. E o outro que é O Menino que Matou Meus Pais, que conta a visão da Suzane, né, que é a filha do casal assassinado. Bom, A Menina que Matou os Pais é um filme de teor biográfico. Ele foi baseado em fatos reais do assassinato de Manfred Marisia von Richthofen, que aconteceu no dia 31 de outubro de 2002. E a fonte principal são as informações são os autos judiciais do caso, assim como também os depoimentos dados pelos réus.
Não temos muito conhecimento da infância da Suzane, além do obtido em julgamento, que é de uns 3 anos antes do crime. E nas declarações que ela e o namorado dela, o Daniel Cravinhos, deram. Porém, tem umas diversas inconstâncias sobre isso, porque no depoimento do Daniel, ele retrata os von Richthofen praticamente como monstros, né? E Suzane já vai mudar totalmente isso, retratando eles como pais amorosos. O ponto de partida para a trágica noite se dá 3 anos antes, como eu falei anteriormente, em 1999, quando a Suzane era só uma adolescente de 16 anos, e então o seu irmão mais novo, Andrés, ele se torna aluno do Daniel em aeromodelismo. Foi nesse momento, então, que Daniel e a Suzane se viram pela primeira vez. Nessa versão que Daniel Cravinhos contou, a gente observa que desde o início do relacionamento, a Suzane ela vai soltando algumas queixas em relação aos seus pais, que no fim vai contribuir para o Daniel aceitar fazer parte do plano, o plano foi fazer parecer um latrocínio, né? Mas não deu muito certo. Então ela vai dizendo que os pais a sufocam, que a pressionam, e em alguns momentos ela age como vítima de abuso sexual, apesar de não dizer nada sobre aquilo naquele instante. Ela só vai dizer mais pra frente. E, bom, vou deixar claro aqui mais uma vez que essa é a versão do Daniel Cravinhos, né? É o que ele contou em depoimento no dia do julgamento. E a que a Suzane disse foi bem diferente. O Daniel, então, ele percebe que a Marisa e o Manfred, eles se mostram descontentes com relação ao envolvimento dele com a Suzane, né? Principalmente por ele ser de família humilde. Então ele era desdenhado e hostilizado por Manfred, que se mostrava também muito rígido, um pai muito rígido com os filhos, principalmente em relação aos estudos. E posteriormente também a Suzane se abre e vai dizendo que os pais às vezes bebiam demais e a agrediam, né? Cada vez que ela se abria era um acontecimento novo. E no depoimento de Daniel, percebe-se que a Suzane vai lentamente, durante os 3 anos de relacionamento, plantando algumas sementes de discórdia, fazendo ele enxergar a situação com os von Richthofen como algo insustentável. Então, de pouco a pouco, ele vai sendo pressionado. No ano seguinte, de 2000, a Suzane já está usando droga com mais frequência. Ela se mostra muito paranoica, nervosa, com instabilidade de humor. E cada vez mais ela continua dizendo que os pais criticam o Daniel, né? Isso agora ela vai jogando críticas para cima do Daniel, dizendo que vieram dos pais dela, por causa da educação dele, da situação social, dizendo que não aceitavam a relação e coisas que faziam Daniel Cravinhos se sentir menosprezado ao máximo, né? E mesmo que os pais demonstrassem um descontentamento com a relação da filha com o Daniel, eles não chegaram a... O Daniel não chegou a ouvir essas críticas diretamente, todas essas críticas diretamente dos von Richthofen, né? Algumas ele até presenciou, mas não todas. E a Suzane foi a intermediadora, o que realmente me abriu uma dúvida enquanto assisti o filme é se realmente eles chegavam a falar tudo isso do Daniel Cravinhos, né? Porque a gente vai percebendo que ela era realmente uma pessoa bem manipuladora. Depois de uma viagem, então, da Suzane com a família, que dura aproximadamente 1 mês, e nesse meio tempo, ela, sem falar muito com o Daniel, ela volta de viagem e uma das conversas que eles têm depois, o Daniel está disposto a conversar com os pais dela, tentar resolver essa situação de desavença, que estava muito difícil já. E em algum momento ele acaba com um tom de brincadeira dizendo que atira em Manfred, depois do pai da Suzane hipoteticamente não aceitar a conversa. E vendo essa cena, a Suzane simplesmente, com toda a frieza do mundo, ela olha para o chão como se o pai tivesse ali estendido e pergunta se ele já morreu, né? Se ele está morto. O que
deixa o Daniel meio sem jeito no momento, meio sem reação, digamos assim. O Daniel ainda conta que a Suzane frequentemente planejava a morte dos pais dela, mas ele achava que era da boca para fora. Então, mais um tempo se passa e ela começa a forjar uma perseguição dos pais em relação a ela. E passou a pressionar o Daniel psicologicamente até que ele ficasse cada vez mais revoltado. Até que chega o dia em que o Daniel concorda com o plano de assassinar o casal von Richthofen e chama o irmão Christian para ser cúmplice. Então chegamos no dia do crime, que vai ser contado pela minha colega Helena. Bom dia, Bom gente. dia, gente. Peraí, que você não retorna pra mim. Pronto. Eu vou falar sobre o dia do crime. O dia do crime é contado só mais pro final do filme. O filme realmente foca na construção, né, dos réus e na construção da relação entre eles e com a relação entre as vítimas também. O dia do crime começa no dia 30 de outubro à tarde, porque a Suzane dirige até a casa do Daniel Cravinhos e lá ela leva alguns materiais que são usados para cometer o crime mais tarde, e eles também, lá na oficina, pegam as barras de ferro e carregam no carro, que é a arma do crime mais tarde. Nesse momento, só tá os dois, e o Andrés, o irmão da Suzane, ele manda mensagem para ela avisando que os pais deles já estão dormindo. O Andrés, ele não tinha nenhum envolvimento com o crime, ele também não sabia nada, mas ele considerava a Suzane e o Daniel amigos dele, né? Então, ele acreditava que eles gostavam deles e que eles queriam que ele se divertisse, e por isso ele avisou. Então, a Suzane e o Daniel vão buscar o Andrés na casa dele, e eles deixam o Andrés em uma lan house para ele ficar lá a madrugada jogando e se divertindo. Então, na madrugada do dia 31 de outubro de 2002, depois deles conseguirem tirar o Andrés da casa, eles se encontram com o Christian Cravinhos, o irmão do Daniel. Então, os três se dirigem até a mansão, no carro da Suzane, que ao chegar lá, ela entra na casa para checar se os pais realmente estão dormindo e se está tudo em ordem, tecnicamente. E em seguida ela sinaliza e os dois irmãos entram na casa também. O Christian e o Daniel seguem para o quarto do Manfred e da Marisia, e eles já seguem armados e com os materiais que eles usariam para cometer o crime. Os irmãos usam as barras de ferro para bater repetidas vezes no casal. O Daniel mata o Manfred imediatamente e o Christian ficou responsável por matar a Marisia, só que ela resiste um pouco, então ela morre só um pouco depois. No exato momento que os crimes estão ocorrendo, não é claro a localização da Suzane dentro da casa. Então, ela não estava no quarto, mas não sabe o que ela estava fazendo e onde ela estava. Assim, acaba a noite do crime. O Christian, a Suzane e o Daniel saem da casa. Não é claro onde o Christian foi, mas o Daniel e a Suzane vão pegar o Andrés na lan house. Aí a Suzane dirige o Andrés de volta à casa, e quando chega lá, ela finge reparar que as portas estão abertas e fala para o Andrés que é melhor eles chamarem a polícia. Quando a polícia chega, eles vão checar a casa e lá eles acabam encontrando, né, tudo que aconteceu. Por isso que a Alina já comentou com vocês que era para foi fingido um latrocínio, já que eles pegaram alguns objetos da casa e a casa estava toda aberta e tal. O filme, ele termina com a sentença dos réus. A Suzane e o Daniel, eles receberam 39 anos e 6 meses de prisão, e o Christian Cravinhos foi condenado a 38 anos e 6 meses de prisão. Como o crime passou em 2002, né, já fazem 19 anos,
os réus já estão, acho que o Daniel e o Christian estão em regime aberto, já vivendo a vida deles, e a Suzane, como acho que uma grande maioria das pessoas sabe, ela tem um regime semi-aberto, tanto que virou notícia um tempo atrás em sites que ela estava fazendo faculdade, e à noite ela volta para a prisão. Agora, o João vai contar para vocês sobre o outro filme, né, na versão dela. Bom dia, gente. Então, aqui antes estava sendo tratado sobre o filme A Menina que Matou os Pais. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o filme O Menino que Matou Meus Pais. O antes era na versão de depoimento do Daniel, e esse aqui já é um pouco mais voltado para os depoimentos e a versão que a Suzane contou. O Menino que Matou Meus Pais é um filme dramático policial brasileiro que foi dirigido por Maurício Ixa. Foi lançado no dia de 24 de setembro desse mesmo ano pela Amazon Prime Video. Narra a história do caso Richthofen pela perspectiva de Suzane von Richthofen. Ela narra a história sobre o brutal assassinato dos pais de Suzane, que aconteceu no ano de 2002, pela Suzane, Daniel Cravinhos, irmão de Daniel. E durante esse filme, ele é um pouco bem o contrário do outro filme, né? Porque o outro filme, um depoimento é contraditório ao outro, né? Por exemplo, nesse filme que eu assisti, Suzane alega o tempo todo que Daniel obrigava a usar drogas, alucinógenos, logo depois de conhecer. Se conheceram no ano de 1999, se não me engano. Foram 3 anos ali que os dois estavam juntos. 3 anos, isso. E depois que Suzane já se viu dominada pelo medo, assim, de Daniel a usar drogas todo dia, ela alega que Daniel também pedia diversos presentes para ela. O próprio carro, o primeiro carro que Daniel teve foi ela que financiou, foi ela que pagou. E depois que que Suzane fazia muito a cabeça do Daniel, e o Daniel, na verdade, queria colocar Suzane contra os próprios pais. Daniel só queria ter ela para si mesmo. Ele não queria dividir ela com ninguém. Aí, depois disso, Daniel começou mesmo a jogar Suzane contra os próprios pais, até chegar um momento que ela, tava muito indecisa sobre o que era mais importante, se eram os pais ou o namorado. Só que como os pais dela, como Suzane fala, os pais dela eram muito conservadores, cobravam muito o estudo dela, isso aqui dela se via muito pressionada. Com isso, ela acabou ficando do lado do namorado e concordou fazer isso. E, segundo palavras dela mesma, não questionei ele em momento algum, apenas obedeci. Daí chegou a noite que Daniel Cravinho, junto com o irmão, mataram os pais de Suzane. Diz ela, segundo ela, que ela foi manipulada até o último segundo e que se nunca tivesse conhecido o Daniel, isso certamente não teria acontecido. Como já foi falado, ambos foram condenados a 39 anos e 6 meses de detenção e o irmão do Marquinhos a 38 anos e 6 meses. Porém, esse filme não é tão aceito pela justiça, né? Ele é apenas uma história, um depoimento, de depoimentos contados por Suzane, e a versão original, e que é mais aceita pelo governo, é A Menina que Matou os Pais mesmo. Acho que é isso que eu tenho que contribuir. Passo a fala para o Jonathan. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Vou falar então sobre o depoimento do Daniel, o ex-namorado de Suzana, em relação às manipulações que ele cita ter passado para o lado do crime, ressaltando, né? Então, comunique em seu depoimento que Suzana usava drogas, maconha... Oi. Acho que a Alina vai falar alguma coisa. Ela abriu o microfone. Nossa, eu nem vi, tava concentrado. Tá bom. Nossa, gente, meu microfone tá muito baixinho. Não sei se tá dando pra ouvir direito. Vai ter que falar mais alto. Tá bem baixinho. Ai, meu Deus. Então, vou contar aqui uma partezinha que é mais voltada mesmo pro crime do que pro filme, né? Que eu achei muito interessante e no filme não conta. Mas é que 4 anos após o julgamento, que ocorreu em 2006,
Não, 4 anos após o filme, né, o crime, meu Deus do céu, que o julgamento aconteceu em 2006, o Daniel e a Suzane, eles deixam de ser namorados e se transformam meio que em inimigos, né? Uma vez que a Suzane alegava ter sido manipulada pelo Daniel, quando ele e o Christian afirmavam que tudo foi planejado por Suzane e que Daniel se envolveu nessa trama aí por estar cego de amor. E entre os depoimentos, o caso tem também o depoimento de Andreas von Richthofen, que é o irmão mais novo da Suzane. E ele afirma que a irmã dele era uma pessoa calculista, chantagista e manipuladora, o que acaba verificando a versão dada por Daniel Cravinhos de ter sido manipulado por ela. Só isso mesmo eu queria adicionar a mais. Acho que pode falar novamente, Jonathan. Ok, então. Tá, então, ressaltando, vou falar sobre as manipulações que o Daniel cita ter passado pela Suzana em seu depoimento. Tá falando então dos usos de drogas, que ele fala que ela usava maconha, dentre outras drogas também que passa pelo filme, e o fazia usar também, assim passando a ideia para ele de matar seus pais desde o início do relacionamento, em forma de brincadeiras, falando, tipo, imagine se se eles não tivessem aqui, ia ser melhor, imagine se fosse só nós dois. Então, desde o início, ele fala em seu depoimento que ela já passava a ideia disso. Apontava a ela que seus pais não gostavam dele e o fazia sentir sentimentos de raiva em relação a eles. Quando ela viajava com seus pais, ela falava para o Daniel que ele não podia ir junto com ela, ou se ele fosse, ele tinha que ir escondido, como mostra uma das viagens que eles foram em um parque, e daí mostra o Daniel lá escondido e tal, daí quando os pais dela se aproximavam, ele tinha que se esconder, e tipo, mostrava que ele ficava muito bravo em relação a isso, muito revoltado. E... Tá, pera. Então, ficava tipo, e quando ela viajava sem ele, eles ficavam sem comunicação até a volta da viagem dela. Tipo, ela viajava um mês e tipo, ele ficava ligando tudo e ela não atendia, não conseguia falar. E depois falava que não deu para atender, que os pais dela ficaram muito em cima, que ela tinha que dar atenção para os pais dela, enfim. E isso fazia ficar também com um sentimento de raiva e revolta. Ela comunicou depois de um tempo do relacionamento que quando seu pai bebia, ele ficava agressivo com ela, cometendo agressões físicas e verbais. E além das agressões, levavam a cometer abusos sexuais com ela. Depois de um tempo do relacionamento, ela acaba contando isso para ele, justificando por que não conseguia ter relações sexuais com seu namorado no início do namoro. E porque ela era uma pessoa mais fechada e surtada em determinados assuntos. Tinha determinados assuntos que ele tentava conversar com ela sobre e ela meio que não queria conversar, tipo, fechava o assunto, começava a brigar com ele, falando que ele pressionava, que ela não queria falar e que era aquilo, e isso acaba justificando por que ela fazia isso. Então, todos esses casos, todos esses relatos deram a entender a manipulação que ele sofreu e por que ele foi e aceitou cometer esse crime. E no final desse depoimento de Suzana, quando ela também deu o seu depoimento, ela nega tudo que Daniel fala e conta totalmente outro depoimento. Então agora a Ana Gabriela vai estar a continuação. Obrigado a todos. Então, eu vou falar sobre mais algumas contribuições para a psicologia. Então, com o julgamento da Suzane, foi feito um exame psicológico de personalidade e foi divulgado na Rede Globo, no Fantástico. E divulgar um teste de personalidade, independente seja do resultado, é extremamente antiético, pois é um dado íntimo da pessoa. Depois disso, né, que foi lançado até, a CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, lançou uma nota de repúdio para essa reportagem. E no caso da Suzane, foi feito vários exames criminológicos, mas foi reprovada em todas as vezes que passou pelo teste de Rorschach.
E foi aí que começou a ter algo de estranho, né? Porque esse teste de Rorschach, ele mede traços de personalidade. E não existe uma personalidade certa ou uma personalidade errada. Porque todos somos diferentes. E o intuito desse teste, o teste de Rorschach, não é dar um resultado de sim, essa pessoa passou no teste, ou não, essa pessoa não passou no teste. Pois não é uma prova de marcar alternativa. E sim um teste onde a pessoa é representada a figura e a partir daí se projeta seus medos e ansiedade. É muito subjetivo e pessoal. Não deveria ser algo divulgado pelas redes. E tirando dessas informações, né, que foram divulgadas, concluíram que ela seria narcisista ou até mesmo psicopata. Mas aí, mesmo ela confessando, né, num depoimento dela, confessando ela estar arrependida dos seus crimes que cometeu, quando ela foi questionada do motivo do seu arrependimento, ela sempre realçava as causas pessoais que envolviam apenas ela. E de como ela perdeu boas oportunidades, até que, né, ela foi para o regime semiaberto, que foi fazer a faculdade. Ou seja, a Suzane ela não conseguia estender um sentimento para ninguém além dela mesma. E de acordo com esse vazamento de informação, e boa parte da repercussão que veio em seguida, né, foram dela ser vista como narcisista e egocêntrica. E foi o suficiente para taxá-la como grandes sintomas de psicopatia. Para ver o tamanho do problema que se formou por causa desse vazamento de informação. E a psicopatia é vista por muitos profissionais não como um transtorno em si, mas sim como um conjunto de características de personalidade que incluem a falta de empatia, a ausência de remorso, a manipulação, né? Muito falado ali. O narcisismo, que é basicamente falando, é quando a pessoa se vê superior aos outros ao seu redor. E uma coisa para diferenciar é a psicopatia da sociopatia. A diferença que dá para perceber é que na sociopatia a pessoa seria capaz de criar laços e se importar ou até mesmo sentir remorso em algumas determinadas situações. O que não acontece na psicopatia, porque nela tem o diferencial do fator genético. Então, reforçando, no teste de Rorschach, ele mede traços de personalidade, dos medos e angústia. Ela não determina se uma pessoa fica no regime aberto ou semi-aberto. E ele é capaz de... Ele é um adicional, ele é recomendável, um adicional para caso um juiz queira mais argumentos para se decidir contra ou a favor. Então, com esse vazamento de informação, houve esse erro, né, por parte da mídia. Agora eu passo a fala para as considerações finais para a Ana Beatriz. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Tá bom. Então, eu vou falar um pouquinho, né, sobre as considerações finais. Em geral, no filme, ele não mostra qual que seria o lado certo da história, né? Só que também não tenta inocentar nenhum dos lados. Ele apenas foca em contar a história. Que a história, né, que foi retirada do depoimento do caso do assassinato dos pais de Susanna von Richthofen. Então, como ele não tem o foco em contar um dos lados, ele apenas conta a mesma história, ele faz a gente analisar, refletir, entender melhor o caso. E também tem, para quem tiver interesse em saber mais um pouco sobre o caso, tem um livro que ele chama Suzane, Assassina e Manipuladora. Que daí ele conta mais detalhes sobre como que foi a vida dos irmãos Cravinhos, da Suzane, e até do seu irmão, né, o Andreas. E a princípio é isso. Eu acho que a Lina quer adicionar mais uma curiosidade, daí eu vou passar para ela. Quero. Eu tô cheia de curiosidade pra passar. Tá legal minha voz? Dá pra ouvir direitinho? Agora tá melhor. Tá bem melhor Ai, agora. que bom.
Ai, ai. Vamos lá. É uma curiosidade que não tem muito a ver com o caso, na verdade, não tem nada a ver com o caso, mas que eu achei muito interessante de contar é que o Von, do sobrenome Von Richthofen, ele seria um título de honra, meu Deus do céu, seria um título de honra, como se fosse o Sir de, por exemplo, Sir Lancelot, por exemplo, né? O avô do Manfred, ele foi aviador na Segunda Guerra Mundial e recebeu esse título, digamos assim, como uma honraria. Então, de certa forma, eu achei bem triste que o sobrenome que um dia foi motivo de tanto orgulho para a família, no fim acabou virando meio que uma razão de desgosto, porque o Andrés, ele chegou a comentar que ele não suportava mais viver no Brasil, porque cada vez que ele precisava falar que ele era um von Richthofen, cada vez que ele precisava dizer o sobrenome dele, as pessoas reconheciam na mesma hora. Então ele preferia ficar viajando pelo exterior. Pessoal, mais algum comentário, alguma questão? Ah, tem as referências, né? Pode terminar. É só as referências para quiser comentar agora. Pessoal, então, alguém quer comentar alguma questão, né? Isso é um assunto bem polêmico. Já está rolando aí há quantos anos, né? Que aconteceu esse crime bárbaro aí. Alguém quer comentar? Não? Então, né? As mentes psicopatas, né? Elas existem, né? Pode falar, Débora. Ai, professora, desculpa, eu tava parando o carro. O que eu acho curioso, também outra coisa nesse caso da Suzane, é que a mãe dela era médica psiquiatra, né? Então, como é uma profissional, né, dessa área, não conseguiu ainda conter com o que a filha fez, né? Porque o psicopata, ele é uma mente muito além do entendimento de muita gente, né? E não sei se ela, por ser mãe, não conseguiu tratar ou diagnosticar alguma coisa, né? Não sei como é que funciona também essa área, que a gente é novo no curso, né? Mas eu acho curioso isso, a mãe dela ser uma médica, né? Era uma médica psiquiátrica. A psicopatia, ela tem algumas questões genéticas, né? Ela traz algumas questões genéticas e ela também é construída, né? No próprio processo educacional, né? Na construção desse psique, né? Então, nós não temos aí como julgar, né? Nem sempre é igual filho de professor, né? Às vezes filho de professor é complicado, né? Filho de médico fica doente também, né? Então, nós não temos como avaliar isso, né? Mas, né, o psicopata, ele traz algumas questões genéticas, já foi comprovado que já existem crianças já com mentes perigosas, e um pouco, logicamente, o meio, né, essa relação dessa pessoa com o meio. E existem estudos também das pessoas, essas pessoas que participam de guerra, de guerrilha, né? O próprio Hitler. Se você estudar a história de Hitler, Hitler ele tinha momentos amorosos, mas ele era uma mente psicopata. Pode falar, Débora. Débora? Não? Não, professora, eu só esqueci de baixar a mão. Professora, acho que era eu que tinha levantado a mão. Então tá. É que isso que a Débora falou, eu tinha pensado também quando eu vi que a mãe da Suzane era uma psiquiatra, mas eu fiquei pensando, eu acho que é mais difícil para você perceber
algum transtorno em alguém que você é próximo e que já tem uma ligação. Eu não sei se provavelmente a gente vai estudar isso mais para frente, né, no curso, mas eu não sei, eu acho que também não pode um psiquiatra ou um psicólogo é, tratar de um parente ou de uma pessoa conhecida. Não. O Eu ideal acho, é não. eu acho que a relação de mãe e filha da Marísia para a Suzane, eu acho que meio que impediu que ela percebesse alguma coisa por causa da relação que elas tinham, né? Bem isso, é. Então, né, nós não podemos, né, tratar de parentes e tal, não. Nem pessoas muito próximas. E aí é que está, né? Então, né, você tem uma relação de mãe e de filha, não de terapeuta, né? Pode falar, Lauana. Vezes, assim, não sei se estou errada, às vezes não, nem só isso, né, que os pais não possam tratar os filhos, mas às vezes os pais não querem aceitar essa condição, entendeu? Às vezes pode ser até que eu tô falando bosta, mas assim, às vezes a pessoa não quer aceitar que é aquilo, entendeu? E acaba deixando. Uhum. Também tem isso, né? Tem essa questão de... Não é fácil, né? Não é fácil você olhar para o teu... É aquela história, eu construí um monstro, né? Então é muito complicado, é a mesma coisa quando uma mulher ela tem um filho deficiente, com alguma síndrome. Não foi o filho que ela idealizou, não foi a criança que ela sonhou. Eu trabalho há quantos anos atendendo famílias, crianças, adolescentes com transtornos, com distúrbios, com deficiência. E às vezes aquele pai olha para mim pensando que eu vou ter uma varinha mágica. Eu vou dizer assim, amanhã, né, amanhã tudo vai passar. Não vai passar. Não vai passar. Ele vai ser sempre com síndrome de Down, ele vai ser sempre deficiente. É claro, com trabalhos paliativos. Então, o psicopata, ele é é uma doença mental que não tem cura. E não tem cura. Eu tive um paciente que ele matou 3 pessoas. E a mãe, na santa hoje ele teria 70 anos. A mãe, na santa ignorância dela, lá no sítio, ela não sabia o que o filho tinha, mas ela já tinha medo dele quando ele era criança. Ele pegava os pintinhos, as galinhas, e enforcava. Todos. Todos. E daí, um caso a ser estudado. Agora, ele morreu, né? Esse homem morreu. Mas ele vivia fugido da polícia. Ele era pobre? Não. Ele veio de família pobre? Não. Os outros irmãos dele eram assim? Não. A mãe criou ele um psicopata? E aí, o que se explica? Uma criança com 4 anos que vai lá e mata todos os pintinhos do galinheiro. Então, né, são coisas, né, que têm que ser estudadas, são pessoas que devem ser acompanhadas por terapeutas, por psiquiatra. Então, o caso da Suzane, e ela ri, né? Acho que foi na Páscoa, quando é que ela saiu da cadeia aí, que ela foi passear? Ela ri.
Ela fala e ri. Igual esse homem que matou uma mulher lá em Santa Catarina, acho que foi semana passada, na frente do filho. Aí a polícia perguntou, mas por que você fez isso? Ele rindo. Rindo. Eu estava estressado. Gente, né? Complicado. Pessoal, parabéns pelo trabalho de vocês, né? Alguém quer comentar em relação a esse trabalho? Não? Então, assim, ó, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre o que vocês acharam dessa atividade, o que vocês aprenderam e se vocês têm alguma sugestão, tá? Pensem um pouquinho aí. Eu só vou pedir 1 minuto para vocês. Pensem um pouquinho, daí eu já vou dar aula, já vou falar sobre os conteúdos, tá? Todos tiraram a nota máxima, depois eu vou falar no geral dos trabalhos, tá? Então, pensem um pouquinho aí, só 1 minuto. Pessoal, quem quer comentar? Podem comentar. Ninguém quer comentar nada dos trabalhos, o que vocês acharam, o que vocês aprenderam, se vocês têm alguma sugestão. Professora, eu posso fazer uma sugestão? Oi? Oi, tá me ouvindo? Posso fazer uma sugestão? Lógico. E assim, na verdade é porque eu fiquei na dúvida. Quando a gente estava montando o trabalho, ainda até perguntei pro Caio, eu falei, Caio, a gente tem que fazer a personalidade, de tentar diagnosticar o que a pessoa tem, qual que seria o tipo de doença psicológica, e daí a gente ficou nessa dúvida. Eu acho que seria bacana assim, a gente ter falado dos personagens, né, do que a gente estudou, e vir com essa formação, assim, a professora tá dando validade, se realmente seria mais ou menos esse tipo de personalidade. Ok. Uhum. É que eu não quis, assim, né, forçar muito essa questão, para não entrar, para a gente não entrar muito nessa coisa imaginativa, né? Ontem à noite ainda participei de uma reunião aí bem polêmica, onde eu trabalho. Porque, né, as pessoas falam, né, às vezes coisa de diagnóstico que não existe, mas, né, mas é interessante, Débora. Bem bom. Quem mais? Tem alguma sugestão? O que achou? O que aprendeu? Vamos lá, dar os nossos feedbacks. Mais ninguém tem nada? Nenhuma crítica, nada? Muito bem, Ana. Foi bem bom. Mais ninguém? O que vocês acharam de fazer os trabalhos? Eu gostei bastante, professora. Parece que quando a gente faz sobre um assunto que a gente escolhe, parece que rende mais, né? Que a gente aprende mais e mais. Bem, isso é o centro de interesse. Então, eu deixei assim mais à vontade mesmo, né? Oi, pode falar, Ana. Eu mesmo juntei todo mundo aqui em casa só para assistir o filme.
Ó, viu? Já dá a sessão pipoca. Sim. Bem, né? E tem coisa melhor? Eu acho que a pandemia também ela trouxe isso, né? Das pessoas se juntarem, ver filme, fazer pastelada, sei lá, né? Acho que isso é bem bom, isso é muito positivo. E é legal, né, debater. O meu marido, nós íamos muito ao cinema, isso eu sinto falta. E depois a gente discutia o filme. Às vezes a gente saía de uma sessão e entrava em outra. Então, isso é muito bacana. Você discutir o filme, né? Cada um, o que você pensa. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom, bem saudável. Mais alguém? Achei muito interessante os trabalhos. Isso. Então, a maioria dos personagens que vocês trouxeram mentes psicopatas, né? Alguns ali com esquizofrenia. E um trabalho descontraído, não é uma coisa pesada, teórica. Porque teoria, meus amores, vocês vão ver até se estafar. No curso de psicologia, nós estudamos muito, né? Então, vocês terão tempo aí para se estressar. Vocês vão ter tempo aí para ficar bem estressadinhos aí. Mais alguma questão? Não? Então, eu quero parabenizar o trabalho. Vocês trouxeram detalhes, né? Se preocuparam em estudar cada personagem, trouxeram, né, as questões aqui talvez poderiam ter se aprofundado um pouco mais na psicologia, mas também isso não é uma coisa de ser exigido nesse momento de vocês. Vocês terão tempo. Talvez daqui a um ano, se vocês forem assistir essas séries, esses filmes, vocês vão ter uma outra interpretação. Vocês vão ter um olhar. Eu já tive filmes de eu assistir 10 vezes o filme. Eu olhar e falar, mas não foi assim que eu vi esse filme. Porque tudo depende também do nosso estado, da nossa fundamentação teórica, da nossa vida, do nosso momento. Então, tudo depende. Às vezes, eu ganho um livro, eu deixo ali, pego para ler, não, agora não, depois de um ano eu vou lá e devoro o livro. Porque tudo é um momento. Tudo é um momento. Ok, meninada? Parabéns aí para vocês. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco mais sobre a memória hoje, tá? Algumas patologias da memória. Eu acho que esse eu já trabalhei. Eu acho que eu postei o errado lá para vocês, lá no AVO. Mas olha, o que eu fiz, será? Depois eu vejo lá. Tá aqui, alterações de memória. Eu postei o errado. Depois eu tenho que postar lá no AVO. Eu postei o anterior. Pessoal, eu coloquei lá o material, coloquei uns vídeos, sempre é bom vocês darem uma olhada lá, tá? Então, é esse aqui. Bom, alterações de memória, na realidade, não somos nós que diagnosticamos. Geralmente é o neurologista, né? Então, aqui, a localização da memória, a questão da informação percebida, do córtex pré-frontal, do lóbulo frontal, né? A questão aqui do hipocampo,
depois de alguns anos pode ter acesso sem a ajuda do hipocampo. Então, como que funciona neurologicamente? É lógico que esses problemas de memória, quem vai dar o diagnóstico é o neurologista. Nós podemos até levantar aí algumas hipóteses. Então, a hipermnésia, né, são as representações, o número, a clareza, acelera o ritmo psíquico, alterando a memória. A hipermnésia. Então, esquece. Ela é mais que a amnésia. A amnésia é a perda da memória, a capacidade de fixar. Então, tudo vai depender aqui, né, os tipos de amnésia que a pessoa vai ter. Tem a psicogênica, que é focada em, por exemplo, em esquecer eventos da sua vida. Mas não consegue ser. Esquece um evento, mas não consegue lembrar-se de tudo que ocorreu ao seu redor. Então, ela esquece a vida dela, não lembra. A orgânica, ela está ligada aqui a doenças daí. Então, ela pode ter sofrido um acidente, ela pode estar com uma doença no cérebro. Aqui, a retroaterógrada. São déficits de fixação que ocorrem em dias, semanas ou meses, tá? O patogeno. Então, o que acontece? Claro que isso tudo, quem vai dar o diagnóstico é o neurologista, né? Eu estou passando aqui para vocês, mas para vocês terem um conhecimento. A retrograda, né? Elementos a partir do trauma. Então, ou é um trauma neurológico, orgânico, ou é um trauma psicológico. Então, a pessoa teve um choque lá, perdeu alguém, perdeu o emprego, aconteceu uma catástrofe na vida dela. Aconteceu uma catástrofe na vida dela. Aí, o que acontece? Apagou tudo. Ó, aqui, por exemplo, na orgânica, eu já tive estudantes com deficiência intelectual que estavam muito bem, já estavam alfabetizados, tudo, tiveram convulsões fortes, ficaram 1 mês no hospital, voltaram ao zero. Tá? Anamnese retrógrada, né? Já expliquei. A anterrógrada perde a memória por fatos ocorridos antes do início da doença, antes do trauma. Aqui há alterações qualitativas, paramnésias, ilusões. Então, aumenta, né? Igual vocês viram ali, o esquizofrênico tem isso, o psicótico tem isso, histeria, paranoia. Então, já entra aqui nos transtornos. Ele aumenta. Alucinações, daí são criações imaginativas, né? Ver pessoas, ver espírito, delírios. Tem um filme que eu assisti, A Casa dos Espíritos. É bem interessante. E tem um outro, não sei se alguém já ouviu falar, eu acho que é Os Outros. Os Outros. Gente, eu acho que pessoal, Os Outros. Eu não vou lembrar agora o nome do filme. Mas, gente, ela tinha muitas alucinações. Né? Bem interessante.
Criptomnésias. Não se preocupe que eu não vou pedir esses termos na prova, tá, pessoal? É só para vocês terem conhecimento. É o falseamento da memória, nas lembranças, nos fatos, né? Daí depois, quem quiser pode se aprofundar nisso, né? Tá? É meio complicadinho. E daí aqui nós temos que ter a ajuda de um médico. Aqui uma descoberta, paramnésia, distorções, desvios. Geralmente o médico vai dizer, tem amnésia, tá? Não vai dar tantos detalhes, né? A disnésias, falseamento da memória. Então, a memória é falsa, ela te engana. Confabulação, mais ou menos ricas, são tomadas como recordações. E, às vezes, é meia sonhadora, né? Eu tive isso, eu fazia aquilo. Você vai ver, não fazia nada daquilo. Distúrbios da temporalidade da recordação. Reminências, né? São antigas, que vivem no presente. Então, tem pessoas que só vivem no passado. Tá? Ecnésia é um erro identificado num grau extremo. É um déjà vu. Ela chega lá naquele lugar, ela já viu aquele lugar. Mas é a memória dela enganando ela. Jamais vu. A sensação de uma experiência vivida. Ai, meu Deus, mas da onde que eu te conheço? Eu já te vi, eu já falei com você. Fabulações, né? São elementos de imaginação, lembranças isoladas, lacunas, memórias produzidas aqui, o déficit de memória. Reconhecer aqui as falsas, as imagens, a fantasia. As alterações do reconhecimento, formas de agnósias, de origem essencialmente cerebral. Então, por isso que nós, psicólogos, nós podemos até ver assim, um esquecimento de memória por um estresse, por uma fadiga, por um problema emocional, por um problema situacional daquela situação. Mas coisas mais profundas, a nível neurológico, nós precisamos de ajuda aí. Os estímulos sensoriais, os táteis, visuais, auditivas, o esquecimento normal aqui, por desinteresse. Nem estou interessada nesse assunto. Por depressão. Então, pessoa que está com depressão, que está triste, que está fadigada. Por recalque, né? Onde certos conteúdos, devido a emocionalmente insuportáveis. O que é esse recalque? Eu não dou conta disso. Então, eu não quero nem tomar conhecimento. Eu não vou no velório, né? Porque eu não quero saber que a pessoa morreu. Eu quero continuar achando que ela está viva. E aqui a avaliação da memória, né? Que daí nós temos que verificar. Lógico, se você atende o paciente, você pode pedir para ele se observar. Se aquilo é muito frequente, se ele já baixou a ansiedade, se ele já diminuiu a depressão, e ele ainda continua com problema de memória, ele precisa ir aonde? No médico? Tá? Os déficits... E, claro, tem essas questões orgânicas ali também dependem muito da faixa etária, porque os neurônios, o cérebro também envelhece. Com o tempo, nós vamos perdendo os reflexos. Preocupações obsessivas, então a pessoa ela é obsessiva, ela está lá preocupada com aquela situação, com aquele momento que ela está vivendo.
ela não vai prestar atenção em nada. Técnicas mais utilizadas aqui, estratégias internas, de repetição, de associação. Então, você fazer associação para lembrar daquilo. Técnicas de compensação. Hoje nós temos o celular, né? Mas você grava lá. Checklist, agenda. Fazer terapia comportamental, né? Do reforço. Terapia de reminiscência, né? Que visa trabalhar a memória, lembranças do passado. Então, são vários exercícios que são feitos. Vários, mas assim, para ajudar é você estar em paz. Se você está em equilíbrio, se você está em harmonia, daí a tua memória funciona. Aqui agenda, checklist. Ok? Então, tem muito mais, né, pessoal? Eu trouxe aqui algumas para vocês terem conhecimento. As alterações de memória, mas tem muito mais, tem outros autores, tem outros termos. Então, para vocês terem aí um conhecimento sobre a questão das alterações de memória. Daí nós temos mal de Parkinson, né? Nós temos tantos outros transtornos. Por isso que eu brinco, que na psicologia não existe o mentiroso. Tem pessoa mentirosa. Ela tem algum problema de memória, ou ela fantasia, né? Ela fantasia. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Fale, Luci. Professora, e como que a gente pode fazer para o cérebro envelhecer bem? Porque o corpo é exercícios físicos e alimentação, né? Tem para o cérebro também? Na realidade, veja bem uma coisa, o cérebro, né, Luci, ele faz parte do físico. Então, assim, se você tem uma alimentação regrada, se você dorme, se você tem uma vida regrada, você faz exercício físico, você tem uma vida normal, né, sem muito estresse, tá? Fazer coisas diferentes. E daí tem aí hoje as nutricionistas fazendo estudos. Como tem nutricionista fazendo estudo de alimentação para quem tem doenças crônicas, como câncer, outras doenças, também tem nutricionistas fazendo estudo para você ativar que tipo de alimentação que ativa a tua memória. Qual é o tipo de alimentação? Então, por exemplo, o Freud, ele comia um bolo de chocolate por dia. Eu tive um professor que eu fazia um curso lá em Santa Catarina sobre psicologia evolucionista, que ele dava aula para nós, assim, de 12 horas, 19 horas, ele só comia chocolate. Nós não tínhamos intervalo. Uma vez eu cheguei a ter 14 horas de aula com ele. Ele parava meia horinha ali, comia um chocolate, começava a aula de novo. Então, existem, tá? Claro, exercícios, ler, fazer coisa diferente. Esse povo que só fica no celular vendo figurinha, já está com a memória detonada. Porque você precisa fazer coisas diferentes. Sair, por exemplo, eu estudo muito, eu leio muito, mas eu cozinho, eu cuido da minha casa. Eu já vou dar a palavra para vocês. Eu cuido da minha casa, eu faço caminhada, eu faço coisas diferentes, eu vou ali na minha vizinha falar bobajalhada, entendeu?
Se você fica só ali, intelectual, 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 uma hora a tua cabeça pira, né? Pode falar, acho que a Paloma, depois a Lauana. Pode falar, Paloma. Foi sem querer, prof. Desculpa. Ah, tá bom. A Lauana. Não entendi. O chocolate é bom para a memória, professora? Ah, eu não sei. Também não sei te dizer, tá? Mas disso que ativa, né? Aí nós teríamos que ver com nutricionista e médico, disso que ativa. O Freud comia um bolo de chocolate na tarde. E esse professor, ele comia só chocolate quando ele dava aula para nós. Daí um dia eu fui perguntar para ele falou que aquilo ativava, deixava ele acordado. Então, não sei, né, meu bem? Sei lá. Fala, Giane. Professora, nós tivemos uma palestra há um tempo atrás com... o tema era neuropsicologia. E o professor palestrante falou que quando a gente vai fazer uma prova, um concurso, alguma coisa assim, muitas pessoas costumam tomar calmante. Ele falou bem assim que não, que para você ativar a tua memória, a melhor coisa mesmo é comer um chocolate. Então, quando eu tô com a minha energia baixa, eu vou lá e como um chocolate, eu tomo um cafezinho. Né? Então, tem muita gente aí que toma calmante. Né? Eu acho que essa aula aqui eu já dei. Tá. Eu já dei aula sobre consciência, né? Já. Meu Deus, eu não sei que confusão que eu fiz com esses slides. Pessoal, mais alguma questão? Bom, vamos falar sobre emoções. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Podem ir perguntando. Eu vou falar sobre as emoções, daí a gente termina. Bom, o desenvolvimento emocional e aprendizagem. Então, nós já estudamos a percepção, estudamos a consciência, a memória, tá? E o desenvolvimento emocional e aprendizagem. Qualquer coisa me perguntem. Então, o que é a emoção? A origem latina. Mover para fora, deslocar. Então, ela pode estar explícita na mente, no cérebro, e você age rapidamente. Ou você retém aquela emoção. Então, a emoção, ela é um estado neuropsicofisiológico. Ela é um impulso neural, um organismo, movimentos, alterações. Então, ela tem uma frequência o quê? Cardíaca, uma pressão sanguínea, endócrina. Tem gente que, quando tem uma emoção forte, transpira, treme. Tá? Chega a tremer, chega a dar secura, chega a vomitar, chega a ter diarreia. Então, cada um de nós vai ter reações diferentes. Tem pessoas que paralisam, né? Ficam estática. Emoção mais sentimento. Então, o que é uma emoção? É um estado de reação, muitas vezes inconsciente. Você não tem consciência daquela tua emoção. Meu Deus, vem uma raiva. Não sei o que eu estava olhando aqui em casa. Meu Deus, começou a me dar uma raiva. Eu falei, meu Deus, por que está me dando essa raiva? Tá? Ou, ai, meu Deus, você olha uma coisa assim, aquilo brilha os teus olhos, né?
Sentimento é o quê? Uma consciência sobre as emoções. Então, o sentimento, ela é o quê? Uma emoção filtrada nas questões cognitivas do cérebro, no lóbulo frontal. Então, ela vai lá, né, no sistema nervoso periférico e vai lá para o sistema nervoso central para nos dar uma resposta. É uma experiência subjetiva, neuropsicofisiológica, são expressões do comportamento. Então, nós temos aqui uma emoção, desperta o quê? Um sentimento de raiva, de amor, de ódio, não sei, de alegria, de felicidade, que é capaz de gerar o quê? Emoções, que geram o quê? Sentimentos. Uma relação entre emoções e sentimentos. Tá? Medo, tristeza, raiva, aversão, surpresa, alegria, felicidade. Fazem parte dos nossos dias. Né? Então, outra coisa que eu vou falar para vocês. As redes sociais, o mundo como um todo, está exigindo assim, ai, né, aquela pessoa... Ai, o mundo é bonito. Ai, como é cor-de-rosa. Ai, vamos falar assim. Não dá, né, pessoal? Ah, não dá. Todos nós temos emoções, nós temos momentos, todos nós podemos explodir com alguém, ter um sentimento de raiva. E daí? Ninguém é todo mundo... Ai. Então, nós temos que saber lidar e não pode. Pode, às vezes pode. Você precisa explodir. Então, saber trabalhar essas questões ali. A maneira como lidamos com as emoções pode ser agradável ou penosa. Tem pessoas que guardam, de repente explodem. Tá? Então, são pensamentos, sentimentos, neutro, nocivo, positivo. Tem casos aí de crime bárbaros que a pessoa era uma santa. Foi lá, pegou a arma e matou. Então, buscar esse equilíbrio não é tão fácil assim. Lógico, né? Você não pode sair por aí chutando todo mundo. Por isso que nós temos que ter o quê? Válvulas de escape. Ter um padrão, ter um pensamento, ter uma ação. E a maior ignorância nossa é achar que, né, vamos falar tudo mansinho, tudo bonitinho. Não dá. Tem hora que não dá. Outra coisa, né? O amor é lindo. Também não é. Tem muita ilusão. Eu tinha uma amiga, meu Deus, ela era maravilhosa. De repente, ela me deu com os 2 pés. E daí? É o momento dela, a dificuldade dela, a situação dela. Então, a maior ignorância nossa é querer colocar as pessoas num padrão. A mente das pessoas, as emoções, as mudanças, os sentimentos, as ideias, as decisões, os comportamentos, as nossas frustrações, os nossos medos. E a mudança vem da onde? Das nossas relações. Intrapessoal é eu comigo mesmo, eu e eu. Inter, eu e o outro. Sistêmica, o mundo, o planeta.
O outro não vai ser o que eu desejo. Nem eu vou ser o que o outro deseja. Eu não vou ser. Eu posso melhorar, me adaptar para viver melhor. Mas cada um é um. Como é que eu estou comigo mesma? A atenção. Então, o mundo interno é a estabilidade, desenvolve habilidade no foco, né? Então, tem pessoas que são focadas. Tem outras pessoas que são mais introspectivas, para dentro. Elas já se automotivam, elas podem perder, se frustrar, elas já se levantam, se erguem. Transformação, mundo interno. As mudanças, os impactos do mundo externo. Então, nós estamos aí. Se alguém olhasse para mim há 10 anos atrás, há 4 anos atrás, não é possível lidar com emoções de forma isolada. Então, você tem o quê? As 5 habilidades. A tua atenção, a emoção, a aprendizagem, a convivência e a decisão. Essa semana, uma pessoa que eu trabalho gritou comigo, mas gritou do nada, eu nem sabia o que estava acontecendo. Como ela não tem hábito de gritar, eu pensei assim, está com algum problema. Ontem ela me chamou e me contou. Eu falei, não, tudo bem, eu entendi. Então, às vezes, nós damos muito ênfase a uma situação isolada. Há uma situação isolada, né? Por que às vezes as relações se acabam, os casamentos se acabam, as amizades se acabam? Tem lá uma amizade de 10 anos, aí a pessoa pisa na bola, porque todo mundo pisa, eu também piso. Ninguém é santo. Ninguém é perfeito, eu também sou. Eu sou um ser inacabado que estou tentando melhorar nesse planeta. Eu não sou uma deusa. Atenção, Então, os estudos que chegamos a passar 50% do nosso tempo fora das nossas cabeças. Ou você está no passado ou você está no futuro, menos no presente. Complica, né? Então, pensa quanta coisa que você perde do momento. Sem julgamento, como é que você consegue estar 24 horas no presente, sem julgar, sem apontar, sem ter emoções fortes? Agora, nós precisamos ter a percepção da nossa emoção, senão nós fizemos bobagem. Nós enfiamos literalmente o quê? O pé na jaca. Ter as emoções, os comportamentos, os padrões, as tendências. Ter essa autoconsciência. Não, eu não vou lá, porque daí eu já armo um barraco, não vai dar. Entender as emoções, compreender as tendências, a autogestão, as reações emocionais, o momento em que ocorre. Por isso que eu peço feedback para vocês, dá feedback para o colega, receba feedback, isso é importante. A questão da convivência social. Tem pessoas que não gostam de gente. Paciência. Agora, querer ser psicólogo e daí não gostar de gente, daí complica. Aí não vai dar, né? Entender as emoções do outro, compreender, ser colaborativo, cooperar, nem sempre dá. Sabe? Nem sempre dá. Tem hora que, às vezes, você tem que dizer, agora eu vou me defender.
Não é ser vaquinha de presépio. Tá? Gestão das relações, a consciência, as emoções, as relações. Daí você não entende, né? Uma pessoa está lá 40 anos casada e daí resolve dar chutar o balde. Engoliu tanto que resolveu chutar o balde. Decisão, né? Ou tem uma carreira, né? Tem tanta gente que é carreira de alto executivo. Aí resolve lá, né? Resolve chutar tudo. Ah, vou morar lá numa ilha, vou morar numa chacrinha. Por isso que eu falo, nem tudo céu, nem tudo terra. Nós temos que buscar um equilíbrio na nossa vida. Senão, uma hora nós vamos explodir. Aprender a fazer escolhas, agir externamente, comportamentos. Ampliar o universo de escolhas, ter autonomia, ter mais opções. Tem pessoas que têm um mundo muito restrito, daí não tem opções. Ter responsabilidade, cumprir com o prometido, as funções dos impactos, a motivação, a disposição, o interesse, a flexibilidade, compreender a impermanência. Nós somos seres mutáveis, dinâmicos. Às vezes, desapegar. O que é meu? Nada, nada nos pertence. Não vai caber no caixão, né, gente? Nem o computador. Dissolver emoções negativas, né? Então, procurar dissolver. Trazer coisas mais, né? Fazer coisas que te deixam mais felizes. Trabalhar, né? Coisas de perturbação. Cultivar mais emoções positivas, momentos gostosos, em família, com os amigos, com os colegas. Procurar, tentar ser uma pessoa mais flexível. Promover experiências de aprendizagens diferentes. Fazer coisas diferentes. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, pessoal, eu vou encerrar a aula, daí eu vou falar com as meninas ali que precisam falar sobre o PI, tá? E eu estou vendo lá com o museu, eles não me dão a resposta, mas essa semana, até começo da semana que vem, eu vou ver alguma coisa para nós fazermos um passeio. Antes de fechar o semestre, ainda vai dar tempo. Nós teremos aula dia 25 e dia 2. As provas começam dia 2. Deixa eu ver aqui a data certinha para eu passar para vocês. Vamos lá. Alguém me passou a data das provas. Cadê? Alguém me passou. Começa dia 2 e vai. Eu acho que eu não apaguei, peraí. Cadê você? Tanta informação num lugar só. Acho que vai do dia 2 ao dia 8. Meu Deus, esse grupo aqui é muita coisa. Mas começa dia 2, tá? Vai provavelmente, dia 2 de dezembro, vai até dia 8, né? Quarta-feira. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, eu vou interromper aqui a gravação.